Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, milênio. Terceira parte já desse assunto. E vamos ler o nosso texto-chave. Fica em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então está aqui, irmão. Promessa feita a Davi, uma aliança, né? Chamada aliança davídica, né? Que Deus prometera para o seu descendente, né? E essa profecia, ela resbera na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma profecia que se cumprirá no milênio de paz de Cristo, né? E o seu reino, ele será um reino para sempre. Jamais será repassado para outro homem, né? Para outro rei. Sabemos que na sua vinda, na vinda de Cristo, ele não, na sua primeira vinda, né? Como homem, ele nasceu ali da Virgem Maria e deu a sua vida em prol de todos os pecadores, mas o reino, né, o reino de Deus não foi ainda estabelecido, né, literalmente. Embora que o Senhor Jesus, ele reina, né, no seio, no corpo, né, que é a sua igreja. Um reino espiritual que resbera no reino material, né? Quando se há um milagre transmitido pela Igreja de Cristo, há um benefício físico, né? Por exemplo, a cura divina, um coxo, né? Um aleijado que já havia muitos anos sem andar, e é um milagre nessa magnitude. De certa forma, Cristo está reinando, né? O reino dele se demonstra fisicamente, mas sabemos que há uma promessa, alianças, né? Como foi feita a Abraão, a Davi, a Moisés, que haveria um reino eterno, que o povo judeu iriam tomar posse da terra, da sua terra, a terra que Deus prometera a Abraão, e que um dia eles iriam tomar posse dela 100%. Sabemos que hoje, apesar de muito judeu está na terra, mas Jerusalém, ela não é, né? A terra de Jerusalém não é 100% do judeu. Quem estuda a história ou a geopolítica, ele entende que ele vai compreender que o povo judeu
não estão de posse da sua terra, né? 100%. Se eu não me engano, a Jordânia, né, que é tomada ali pelos árabes, é tomada pelos árabes, né, a Jordânia. Então não, essa profecia de um reino, de que os judeus iriam tomar posse da terra, não foi concretizada ainda. Mas eu queria trazer um assunto dentro desse panorama bíblico, né, do reino milenial, que apesar de Cristo, né, ser um rei, vai ser o rei absoluto ali no milênio, ele terá um representante, né? Ele terá um representante na terra, na figura de um príncipe, né, a qual a Bíblia trata, né? Você pode não ter ouvido, né, alguém ensinar ainda sobre esse tema, né? Porque a escatologia, às vezes, ela é desprezada, né, pelos nossas lideranças que estão aí, muitos, né? Eles não se dedicam ao assunto, devido de ser um assunto complexo, né? Contraditório, mas a Bíblia, ela dá margem, né? Ela traz referência sobre esse assunto, né? E são poucos que querem, né, colocar a sua opinião, né? Que embora que a gente não pode ter opinião, né, das nossas próprias ideias, mas é uma opinião bíblica, né? Uma opinião que tem respaldo bíblico, né? Então queremos trazer esse assunto, que Cristo, ele apesar de ser um rei, né, vai ser o rei eterno, o rei que vai reinar ali no milênio, ele terá um representante, né, que vai representar Cristo no reino milenial, ali na terra, né, entre os judeus, que será um homem natural. E esse texto está em Ezequiel, capítulo 45, né, Ezequiel, que é um livro, né, esse capítulo do 40 até o 48 ali, praticamente são assuntos milenial, né? Marque bem isso. Muitas das profecias ali vai se cumprir no milênio. Então, como Isaías também é um livro que retrata muito do milênio, né? O milênio de paz de Cristo. Ezequiel 45, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ezequiel, capítulo 45, versículo 22. Vamos ler o versículo 20. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que eram e por causa dos simples. Assim expiarei a casa. Versículo 21. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, versículo 23, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha,
cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Glória a Deus. Então está aí. Versículo 22. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. Então, como sabemos, no milênio, as nações, né, que irão ali de entrar no milênio, elas vão ter os homens, né, homens naturais, que passaram pela grande tribulação, e esses homens, eles vão continuar gerando filhos, né, filhas, família, assim por diante. E esses homens vão precisar de que eles façam sacrifício pelos pecados, né? Porque o sacrifício de Cristo, ele já foi pago, né, por nós nessa era, a era da graça, né? A lei de Moisés, ela ficou de escanteio, né? A lei cerimonial, e estamos vivendo no estado da graça, né? Na era da igreja, na era do Espírito Santo. Não precisamos mais fazer sacrifício hoje. Mas no milênio, o sacrifício retornará para esses homens que vão passar pela grande tribulação, e eles vão precisar oferecer sacrifício, né, pelos seus pecados, né? É dito aqui que o príncipe, né, o príncipe, ele oferecerá sacrifício por ele e por si mesmo e pelo povo. Então, esse príncipe aqui será um representante, né? Muitos dizem que será o próprio Davi, né, ressurreto, mas biblicamente não pode ser, porque quem morre e quem ressuscita vai ressuscitar em um corpo de glória, um corpo que não estará sujeito mais a essas leis, né, físicas, né, que hoje vivenciamos. Também não terá a natureza pecaminosa herdada, né, de Adão, mas sim uma natureza herdada de Cristo, né? Então não pode ser Davi, né? Então será um representante, né, daqueles dias, um homem natural, um homem que será pecador, é um pecador. Então é dito nas escrituras que ele, todo esse capítulo, o capítulo 46, retrata, né, desse príncipe, desse homem que vai representar, né, a nação ali de Israel e a Cristo, né? Embora que é dito em Apocalipse, né, e nos evangelhos, que os judeus, né, os apóstolos e os descendentes, né, os cabeça da, da, da linhagem de Israel, né, das 12 tribos, eles vão governar também sobre Israel naqueles dias, né? Mas haverá um representante físico, né, da pessoa de Cristo, né, ali entre o povo de Israel, um príncipe, né, um príncipe. Então está nas escrituras, né? Poucos retrata, né, faz menção a esse assunto, mas ele é um assunto bíblico, né? Então estamos aqui afirmando biblicamente, né, que Jesus Cristo terá um representante, um homem que vai
não é dito que ele será um sumo sacerdote, porque o último sacerdote foi Jesus Cristo, mas ele vai estar ali com o sacerdote oferecendo sacrifício pelo o seu povo, né? Então está aí, Ezequiel capítulo 45 e o versículo 22 retrata desse príncipe. Então, como já falei, novas leis serão estabelecidas, né? Novos sacrifícios no milênio de paz de Cristo, né? Não vai ficar sem sacrifício, terá sacrifício, porque os homens vão continuar pecando, não de uma forma influenciada pelo o inimigo, porque nesta época Satanás ele estará preso, mas o homem por si próprio, né, ele peca muitas vezes. Isso devemos aprender que nem todos os atos de falho do homem hoje, né, ou no futuro, vem do inimigo, né? É dito que ele é o pai do pecado. Ele é o que induz o homem ao pecado, mas nem todas as ações que os homens cometem sobre a terra é influência de Satanás. Por isso que Jesus Cristo ele morreu, né, para pagar esse preço, esse alto preço pelos homens. Então, o homem em si mesmo, ele já traz, né, desde seu nascimento, é dito pelo o nosso salmista, né, Davi, que fomos concebidos em pecado, já fomos gerados em pecado. Então, o homem, ele, por si próprio, né, em si mesmo, na sua inteligência, na sua na sua na sua plena consciência, ele comete pecado, né? Pecado de omissão e assim por diante. Então haverá sacrifício no milênio. Então temos ainda respaldo bíblico para afirmar isso em Ezequiel capítulo 45 e o versículo 18. Ezequiel 45, 18. Falando sobre o príncipe ainda. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, e deixará a herança de seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Então, aqui, irmão, é dito que esse representante, né, ou seja, nesta era, não haverá mais ganância, né, não haverá aquelas lideranças que gostam, né, de tirar proveito do rebanho, né, do povo de Deus. É dito no versículo 18 que o príncipe não tomará nada em herança do povo, né? Dando a entender aqui que haverá leis justas, né? Haverá lei justa. Então tudo estará na conformidade nas leis que vai ser estabelecida naquela época pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá ganância, tudo será tratado em verdade e justiça. Ainda, Ezequiel 46, versículo 7. 46, versículo 7. Diz assim: preparará por oferta de manjares um efa
pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcança a sua mão, e um hin de azeite para uma efa. Já esse versículo aqui, ele já fala das mudanças, né, das leis, né, que sabemos que no sacrifício da antiga aliança, da lei de Moisés, os homens, o pobre, por exemplo, ele tinha que levar, por exemplo, um par de rolinha, né, ou de pombo, ou outro animal que estivesse ali na sua, no seu alcance, né, na sua possibilidade, né, vamos dizer assim, naquilo que ele poderia comprar. Mas se na lei estivesse, né, escrito que fosse dois cordeirinhos, teria que levar dois cordeirinhos. Se fosse dois pombinhos, teria que ser dois pombinhos. Mas hoje, né, ou seja, no milênio, será aceito aquilo que a pessoa puder. Se o pobre ele pode dar só poderá sacrificar só um cabritinho, né, um bode ou coisa simples, aquilo que está no seu alcance, será aceito, não terá exigência de número, né? Então haverá mudança nas leis. Na antiga lei de Moisés era dito, né, está escrito que o sacerdote teria que sacrificar pela manhã e pela tarde, né? Já no milênio, o homem só vai precisar sacrificar de manhã. Ou seja, os judeus vão sacrificar só de manhã. Então, as exigências, né, serão menos, né? Então haverá mudança, né, no milênio, novas leis de sacrifício serão estabelecidas. Então está aí os versículos. Tem tanto outros, mas se a gente for citar aqui, o vídeo vai ficar longo, né? Ezequiel 45, versículo 18, Ezequiel 46, versículo 7, né? São textos aí para você ter uma noção, né? Ainda tem Ezequiel capítulo, vamos ver, Ezequiel capítulo 46, versículo 1 a 7, que é que diz? Assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o seu holocausto e o seu sacrifício pacífico, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado: 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro, e a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Glória a Deus. Então está aí.
respaldo bíblico, né? Vamos ler o versículo 13 do capítulo 46, que é que diz: E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás. Então temos aí, né, aquilo que já falamos. Se antigamente era obrigatório o sacerdote, né, oferecer sacrifício à tarde, de manhã e à tarde, no milênio, ali o, o príncipe, o representante, né, ele vai oferecer somente pela manhã, né, somente de manhã, pelo povo, né, e queremos ratificar aqui que isso vale para o povo judeu, né? Estamos falando sobre o milênio, principalmente essa maioria das profecias se cumprirá na vida dos judeus. É lógico que atingirá todas as nações, né? Todas as nações que sobreviverem, que saírem, né, dali da grande tribulação. Glória a Deus. Então, as demais nações, irmão, também deverão prestar sacrifício ao Messias, né, ao Príncipe da Paz, ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não pense que as demais nações irão ficar sem lhes render ali adoração. E isso está enfático, né, nas escrituras, é verídico. Temos texto que aponta, né, que fala sobre essas adorações, né, que vinda das nações. Temos Isaías capítulo 2, vamos ler Isaías capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 a 5, diz assim: A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará ao monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Temos aí comprovação, né? E virão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, né? E de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, né? Isso aqui referindo às nações, né? E repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Então está aí, irmão. O milênio de paz, né, surtirá efeito, né, na vida dos povos, das nações. As nações também têm que lhe prestar culto, né, no milênio.
as picuinhas, né, as adversidades, os problemas que há entre nações, né, de geopolítica ou de economia, né, vai ser sanado naqueles dias, né? As demais nações receberão leis, juiz, né? Leis justas da parte do Senhor no milênio de paz, para que eles vivam bem, né? Não haverá mais guerra entre eles. Glória a Deus. Por isso que é chamado de milênio de paz. Então as nações terão que apresentar culto ao Senhor, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Eles não têm o que se preocupar com a prosperidade será imensa nesses dias, que eles não terão que se preocupar com fome, com, com comida que outras nações, né, ela acaba ali transportando, né, fazendo a, armazém, né, de transportações para outras nações. Então não terá, né, essa é uma palavra que fala, nossa, que eu esqueço agora, de quando a nação ela retém, né, o mercadoria para outra nação, que aquela nação precisa. Eu esqueci agora o nome. Então não haverá mais essa divisão, né, essa necessidade aí. Todo essas coisas aí serão sanadas nesta época, né? Glória a Deus. Ainda Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Zacarias 14, 16. Lembrei, irmão, da palavra agora, né? Boicote, né? Boicote que quando uma nação não entra ali em acordo com alguma política, né, de outra nação, eles começam a boicotar produtos, né? Produto que mercadoria que as outras nações precisa, né? E como agora nesta guerra, né, a Rússia, né, ela fechou ali os eletrodutos, né, que transportava gás ali para a Alemanha, né? Então nesta época não haverá essas divisões, né? Essas picuinhas, essas necessidades, porque a terra será uma terra próspera, né? Será uma terra próspera. Deus, o Senhor, vai abençoar, né, todas as nações, aquelas que lhe prestar culto. Porém, aquela que não lhe prestar culto, é dito na palavra do Senhor, que o Senhor castigará, né, através da natureza. Não derramará chuva, porém, né, sobre aquela nação que não se enquadrar ali nas suas leis. Zacarias 14, versículo 16, diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que
que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então tá aí, irmão. Os que restarem das nações, né? Por que é dito, né? Os que restarem? Porque haverá guerra, né, irmão? Muitas nações, no final, na grande tribulação ali, entrarão em confronto um com a outra, principalmente com Israel, e muitos povos vão perecer, né? Vão morrer porque vão entrar em guerra, em confronto diretamente com Cristo. E é dito que através do sopro, né, da sua boca, ele destruirá o iníquo, né, ou o anticristo. E os seus exércitos que vão, né, querer destruir o povo de Israel, os judeus, naquela ocasião. Então, por isso que é dito aqui, né? Veja como as escrituras, ela interpreta a si mesma, né? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, né? O Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Aquilo que já falei, né? O castigo será através da natureza. E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será um castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações, que não subirem a celebrar a festa das cabanas, naqueles dias. Se agravará sobre as campanhas dos cavalos santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeus na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Então está aí, irmão. Nesta época, irmão, haverá uma espiritualidade das nações como nunca houve, né? Porque eles, né, as nações terão, eles têm que se dobrar, né, ao Rei dos Reis, né? Será um reino, apesar de físico, né, mas que o Senhor exigirá espiritualidade e adoração de todas as nações, né? Porque para que o homem, né, ele venha a ter uma espiritualidade, uma vida longa, ele tem que ter compromisso com o Senhor. Sempre foi assim, desde o início. Vemos isso na pessoa de Adão. Enquanto Adão estava obedecendo ali as diretrizes do Senhor, ele estava em paz, ele estava em vida plena. Então o homem, irmão, ele é um ser espiritual, que há necessidade de espiritualidade na sua vida, para que ele tenha vida longa, para que ele tenha
vida com Deus. Não é à toa que já tem uma pesquisa, né? Houve uma pesquisa uns anos atrás aí que fizeram uma, uma, uma pesquisa, né? Fizeram separaram duas famílias, uma família cristã e outra família não cristã, né? Família cristã que não bebia, que não fumava, que não estava ali com a sua vida nas noitadas. Fizeram uma pesquisa dentro de 50 anos e, e foi percebido que aquela família cristã que não bebia, não fumava, não desprezava a sua vida, né, nas noitadas, eles estavam fisicamente, né, biologicamente, clinicamente melhor, né, do que aqueles que fumava, bebia. Muitos daqueles que não eram cristãos já tinham morrido, já tinham entrado na vida do crime, muitos já tinham, outros tinham sido mortos por droga e coisa desse tipo. Sendo que a família cristã, clinicamente, eles estavam melhor, né? A sua descendência eram mais, seus descendentes, né? A sua prole, né? Já estava mais em número, estavam com mais vigor, eram homens mais sadio, vamos dizer assim, era um homem mais sábio, era um homem intelectualmente mais habilitado, né, na sociedade, enquanto aqueles que se entregavam aos prazeres da carne estavam cada dia sucumbindo. Então, por isso que Deus sempre exigiu, né, que o homem tivesse uma espiritualidade, né, tivesse espiritualidade em primeiro lugar em sua vida. O próprio Jesus, ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no milênio de paz haverá essa exigência, né? Não que Deus seja um Deus mau ou um Deus que exija muita coisa, né, do ser humano, vamos dizer assim, para lhes fazer, né, o seu ego, né? Deus não tem ego. Quando Deus exige, né, algo das nações ou do homem, é para o seu próprio bem. Porque Deus é Deus sem o ser humano, sem o homem. Mas o homem sem Deus não é nada. Então essas exigências, né, que haverá da parte do Senhor, né, não é para satisfazer o ego de Deus, do Senhor Jesus Cristo, não. É para que o homem viva bem sobre a terra. É para que o homem tenha muitos anos de vida. Glória a Deus. Então, irmão, as demais nações, né, o Brasil, o Paraguai, os que sobrarem, né, também vão prestar culto ao Senhor. E é dito que de ano em ano o representante da nação, das nações, terão que prestar culto, né, ao Senhor Jesus, lá em Jerusalém, que será a capital mundial, né? Será a capital mundial. Glória a Deus.
Glórias ao Senhor. Vamos continuar nosso assunto aqui. Também, irmão, no milênio estará em vigor, né, a festa da Páscoa, né? Festa da Páscoa. Hoje, como temos a nossa Páscoa, né, na figura da Santa Ceia, no milênio também, né, haverá Páscoa, né? A Páscoa. Está escrito em Ezequiel, capítulo 45 de Ezequiel. Vamos voltar ao capítulo 45. Ezequiel, capítulo 45. Vou achar aqui, Ezequiel. Ezequiel 45, versículo 21, 22, diz assim: No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, né? Pão asmo se comerá, e o príncipe no mesmo dia, por si e pelo povo, né? Voltando àquele versículo, e o príncipe no mesmo dia, e por si pelo povo da terra, preparar um bezerro de expiação pelo pecado. Então temos aí, no versículo 21, né? A figura da Páscoa, né? Sabemos que Cristo, né? O Cristo é hoje, né? A nossa Páscoa, né? Como diz o apóstolo Paulo. Mas essa festa no milênio, ela retornará a ser, né? Comemorada, né? Então o próprio Jesus Cristo, ele vai participar, né? Da Páscoa, né? Hoje Cristo é a nossa Páscoa, né? É o nosso Cordeiro Pascual. Mais as festas no milênio, né? Os sacrifícios e a festa da Páscoa, ela retornará. Até porque Cristo, né, já deixou de sobreaviso, né? No capítulo 22 de São Lucas, capítulo 22, e o versículo 15 diz assim: São Lucas, capítulo 22, versículo 15. E disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra o reino de Deus. Então, sabemos que esse reino de Deus, que tanto Cristo falou nos evangelhos, né? Nós não estamos vivendo o reino de Deus, né? Nós vivemos na época da graça. O reino de Deus, ele vai ser estabelecido no milênio, né? Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai reinar. Nós não estamos vivendo o reino de Deus, estamos vivendo na época, né? Na dispensação da graça do Espírito Santo, mas porém o reinado ainda é os homens, né? Aqui o nosso governante hoje é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nos outros países tem o seu presidente, né? Mas no milênio, o Senhor Jesus Cristo, ele será o rei de toda a terra. Não haverá outro governante, né? Haverá
hierarquia estabelecida em cada nação por Cristo, né? Como Israel, lá Israel em Jerusalém, haverá um representante, que está na figura aqui de príncipe, né? Que ninguém sabe quem é. Será um homem natural. Não será Davi, como alguns afirmam, né? Davi ressurreto, que vai ressurgir. Não pode ser, porque é dito que ele oferecerá sacrifício por si e pelo povo, né? Ou seja, é um homem pecador. E quem ressurge da morte para a vida, né? Não ressurge no corpo mais sujeito ao pecado, segundo Paulo, né? Ele nos ensina, capítulo 15 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Então, o próprio Cristo, irmão, ele participará da Páscoa, né? E ele mesmo desejou, né? Como está escrito aqui, né? Já de antemão, 22, versículo 15. Diz assim: e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo, versículo 16, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra o reino de Deus. Ou seja, a próxima participação de Cristo seria no reino de Deus. Aquela seria a última Páscoa que ele estava comendo, né? Estava ali ceando com os discípulos. Mas ele estava avisando que no reino de Deus ele ia participar da Páscoa. Ou seja, uma profecia, né? Uma profecia que vai se cumprir ainda no reino milenial de Cristo. Ainda versículo 18, do mesmo capítulo, né? São Lucas, capítulo 22, versículo 18, diz assim: porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então tá aí, no mesmo capítulo, né? Versículo 16, 17 e 18. Versículo 30. Para que comaias e bebaias a minha mesa no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então aqui há uma promessa, irmãos discípulos, né? Para que comaias e bebaias a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então, irmão, essas palavras aqui não é no céu, né? Como muitos se interpretam, né? Não é lá no céu. Até porque o reino, né, as tribos de Israel, elas estarão aqui na terra, né? E vai ser julgada aqui na terra. Então, como já falei, né, os discípulos, os apóstolos, eles serão cabeça, né? Eles serão cabeça ali das 12 tribos de Israel. Né? Eles estarão ali julgando, ou seja, eles serão juízes, né? Sobre cada tribo, né? Cada discípulo. Mateus, né? Pedro, né? Cada um desse ele vai representar, ele vai julgar uma tribo. Isso é a promessa, né? Que o Senhor Jesus fez para ele. Além do mais, de ceiar, né? De estar ali presente, ceando com o Senhor Jesus, né? Então, a oportunidade é maravilhosa que Jesus estava falando ali para os seus discípulos, uma promessa que não se cumpriu ainda
mas que vai se cumprir. Em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor, ele disse: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, elas têm que se cumprir. Elas se cumprem, porque foi o Senhor, dono do céu e da terra, criador e mantedor de todas as coisas, foi quem falou, que disse, e ele cumpre. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Então, meus amados, que estejamos cada dia firmes nas promessas do Senhor, apegado, agarrado nas suas, nas escrituras, na palavra do Senhor, como sempre falo. Ame a palavra do Senhor, aprenda a palavra do Senhor, estude, para que você venha ter uma firmeza, né, espiritual na tua vida, para que você venha soltar-se, né, das amarras que muitos andam pregando, né, por aí nas igrejas, falando coisa, promessa inexistente nessa vida, né? A promessa do cristão, ela é futurista, né? Jesus não prometeu riqueza para ninguém aqui, até porque o seu reino não é desse mundo. As riquezas que os homens vão desfrutar não será nesse reino, né? Será no milênio de paz de Cristo, que ele vai estar reinando. Isso também não quer dizer que um cristão ele não venha obter riqueza. Pode sim, mas com o suor do seu trabalho, com o suor do seu rosto, com a sua inteligência, pedindo graça ao Senhor e sabedoria, para que as promessas do Senhor sempre lhe acompanhem. Então, a maior riqueza do homem, do ser humano, é ter a sua palavra, irmão. Ter a sua palavra como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então, que Deus abençoe, que que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Que Deus abençoe.